E o Ministério Público Federal solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra os deputados André Fernandes, Clarissa Tércio e Silvia Wayampi por suposta incitação nos atos de 8 de janeiro em Brasília. De acordo com o texto, os deputados fizeram publicações em seus perfis nas redes sociais antes e durante as invasões nos prédios dos três poderes que podem configurar incitação pública à prática de crime e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Começa com você, Kobayashi. Bom, mais uma vez, né? São pessoas que estão sendo investigadas e acusadas e agora com uma condição diferente, que é a do foro por prerrogativa de função que tem os parlamentares brasileiros e que levam essa investigação e futura eventual processo judicial ao Supremo Tribunal Federal, agora são parlamentares. Mais uma vez a gente precisa lembrar, incitação, que é a instigação, auxílio, que é um eventual financiamento, tudo isso precisa ficar muito bem demonstrado com um nexo de causalidade, ou seja, com uma relação direta com aqueles resultados criminosos do dia 8, não só do ponto de vista financeiro, não só do ponto de vista do discurso, mas também do ponto de vista da intenção, do dolo. Qualquer participação de alguém que não estivesse lá presente executando aqueles atos precisa ser investigado e no curso de uma investigação e de um processo precisa ser provado do ponto de vista também da intenção, porque não tem crime de ofensa ou de tentativa de golpe contra o Estado Democrático na forma culposa, não tem esse tipo de crime por uma idiotice, por um discurso imbecil, não tem que ter intenção. Então a gente vai precisar analisar com muita cautela. Eu não tenho acesso, não sei o que esses deputados disseram, se de fato incentivaram com todas as palavras e com uma denotação de intenção que aquilo acontecesse tal como aconteceu, provavelmente sejam processados e condenados. Mas se não tiver essa relação de causalidade, inclusive com a intenção final, aí a gente tem um problema jurídico que impede a responsabilização dessas pessoas. Isso tudo precisa ficar muito bem definido no curso da investigação e depois de um eventual processo criminal. Rapidinho essa, Pavinato, em 1 minuto. Bom, 1 minuto é difícil. Tem um velho filme chamado A Man of All Seasons, do Robert Bolt, tem um diálogo interessante. Sir William Hope conversando com Thomas More, um monumento, né, do pensamento jurídico, da ordem pública. E o diabo está em julgamento, não há nada contra o diabo. Thomas More deixa que o diabo vá embora. Sir William Hope fala, mas ele é o diabo, você vai deixá-lo ir embora? Ele fala assim, vou deixá-lo ir embora. Não tenho nada contra ele, o direito é esse, ele vai embora. Mas ele é o diabo. O que você faria, William Hope? Você o prenderia, você cancelaria as normas do direito para prender o diabo? William Hope diz sim, cancelaria. Aí Thomas More muito sabiamente diz, quando se cancelarem todas as normas e o diabo voltar, onde é que você vai se esconder? Se eu garanto o direito ao diabo, é em meu benefício. E nós nos esquecemos disso, nós esquecemos que com direito não se brinca. Bom, e você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, não esqueça, inscreva-se no canal e curta a transmissão. Doutor Ivan Sartori, queremos ouvi-lo também. Olha, eu não li esses comentários desses parlamentares, não posso efetivamente emitir aí uma opinião precisa, um parecer preciso, né? Mas o que tem que haver é o seguinte, tem que haver o dolo de estimular, de incentivar efetivamente. Esse crime, como disse bem o Kobayashi aí, ele requer dolo. Então tem que haver esse dolo. Então tem que ver os termos dos comentários para se saber se houve essa intenção, esse dolo efetivamente de estimular, de incentivar a conduta desses vândalos. Né? É isso que precisa ver. Daí porque tem que ser visto inclusive com muita... Essas declarações, essas manifestações têm que ser vistas com muito cuidado, porque nós temos também a liberdade de expressão, de opinião, que não tem sido respeitada pelo judiciário. A gente tem visto isso, nós temos visto censura aí a rodo, né? Desmonetização de canal, desmonetização de perfis. Então isso nos preocupa bastante. Então precisa haver Grano Salles
um exame adequado, um exame bastante preciso, para se saber se houve essa intenção realmente de estimular o quebra-quebra, de incentivar o quebra-quebra, ou se houve apenas emissão de uma opinião, a manifestação do pensamento, liberdade de expressão. É isso que precisa ser examinado. Ainda mais se tratando de deputado, né, que tem imunidade parlamentar, coisa que já não foi respeitada, inclusive no caso do Daniel. Não que eu aprove a forma como o Daniel se manifestou, eu reprovo a forma como ele se manifestou, mas ele tinha imunidade para falar e não deveria ter sido responsabilizado como foi. Então, agora nós vamos ver aí que, infelizmente, esse episódio do vandalismo vai complicar muito a vida da oposição, né, porque não se esperava efetivamente que se chegasse a esse ponto e que fossem a maioria fosse aí os radicais que vieram em apoio ao presidente Bolsonaro. Na verdade, muitos deles nem apoiavam o presidente Bolsonaro, simplesmente não concordam e não concordavam com o fato de o Lula ascender ao poder. É isso que causou essa revolta toda no povo. Mas ali efetivamente são pessoas que foram financiadas, me parece, pessoas que estavam mesmo com a intenção de depredar o patrimônio público, e isso não tem efetivamente, não teria nenhuma função política, na verdade. É desastrosa a atitude dessa gente, dessas pessoas, e a gente tem que ter severidade. Agora, com relação aos deputados, nós precisamos ver Grano Salles e verificar, diferenciar bem se é a manifestação, livre manifestação do pensamento, ou se houve realmente uma declaração, uma manifestação que tem ali no seu núcleo, tem ali no seu intrinsecamente, né, o dolo de incitar, de estimular o vandalismo. Isso, lógico, nós não podemos admitir, tem que ser examinado, né, tem que ser examinado.